Pessoal, isso aqui é a nossa segunda aula da série da LDB atualizada e comentada. Nessa série, nós vamos trabalhar a série inteira, todos os artigos. Vamos dar continuidade. Lembrando que você, caso queira acompanhar comigo com o PDF da lei, ela está aqui na descrição. Lembrando também que aqui todas as aulas são grátis, sem pegadinhas, sem precisar da pirueta, entrar em vários aplicativos, redes sociais, bastando apenas assistir a aula, clicar e assistir. Mas se você puder assinar o canal e dar o joinha, me ajuda muito, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a aula. Então nós estamos aqui no dever dos estabelecimentos de ensino. Então aqui nós vamos começar o artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de, então aqui todos os estabelecimentos de ensino de uma maneira geral, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e os recursos materiais e financeiros. Então, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e os recursos financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, tem que assegurar o cumprimento do dia letivo e das horas-aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios de recuperação dos alunos de menor rendimento, então também é uma obrigação oferecer a recuperação, prover mecanismos para que isso ocorra, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, então integrar a família, a comunidade com a escola, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, em 2009 isso foi incluído. Então, o pai ele pode ser convivente ou não, a mãe pode ser convivente ou não, se for o caso, o responsável legal tem que ser informado sobre o rendimento escolar e a frequência escolar. Hoje parece simples, né? Já passou vários anos dessa determinação legal, é bastante corriqueiro o boletim escolar, mas talvez na época não fosse tão assim. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos estudantes que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido por lei. Então, tem um percentual maior que 30%, tem que notificar o Conselho Tutelar, é uma modificação recente de 2019. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate de todos os tipos de violência. Então, todos os tipos de violência, combater e conscientizar sobre a prevenção desse tipo de violência, não ocorrer. Especialmente a intimidação sistêmica, que a gente tá entre aspas aqui, parênteses, perdão, a palavra bullying, que é um estrangeirismo no âmbito das escolas. Então, evitar, especialmente a intimidação sistêmica, o bullying. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, promover um ambiente seguro, escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Então, tem que enfrentar no ambiente escolar o uso e a dependência de drogas, de uma maneira geral. Então, aqui nós vamos pegar todas as drogas, não só as ilícitas, mas também as drogas lícitas, E aqui acaba a incumbência dos estabelecimentos de ensino e entramos no que o que deve ser realizado pelos docentes. 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, também é uma incumbência dele participar dessa construção. Elaborar e cumprir o plano de trabalho. Segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, então você executa seu plano de trabalho, seu plano de ensino, a partir da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos, então é uma obrigação zelar por essa aprendizagem dos alunos.
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, tem que estabelecer formas, né, para a recuperação dos alunos com menor rendimento. É uma obrigação do estabelecimento de ensino e também dos docentes. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, tem que ministrar as aulas direitinho, aquilo que está estabelecido, as horas-aulas estabelecidas, participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento. Então, você não pode fugir ao planejamento das atividades, da avaliação, né, e também ao desenvolvimento profissional. Elaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, colaborar, né, para que essa integração possa ocorrer. 14. Então, aqui acabou a dos docentes, né? A partir de colaborar com as atividades de articulação família e escola, não tem mais obrigação estabelecida aqui, além daquelas regidas pelo próprio sistema de ensino ou estabelecimentos escolares. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, o sistema de ensino vão definir as normas de gestão democrática do ensino público, né, da educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Quais são esses princípios? Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, né, que a gente chama de PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, tem essa obrigação de participar, né, essa gestão democrática se dá a partir do momento que o professor também participa desse planejamento, né, dessa atividade fundamental para a vida docente e também do estudante. Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, a participação das comunidades escolares e locais nos conselhos escolares ou equivalentes. Então, o conselho escolar precisa ter gente da comunidade, né? Então, a gestão democrática a partir disso, né? Desses dois princípios. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. Então, o sistema de ensino tem que dar obrigação, assegurar, né, às unidades escolares, aos centros escolares, uma progressiva autonomia pedagógica, administrativa e também financeira, né? A gente sabe que isso acaba não ocorrendo, mas é uma obrigação, né? Progressivo, não estabelece quando deveria ocorrer. 16. O Sistema Federal de Ensino compreende, então aqui nós vamos falar do Sistema Federal de Ensino, as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, os órgãos federais de educação. Então esses são o sistema de ensino da União, os IFMGs, por exemplo. 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem, então, estados e Distrito Federal. Quais são os seus estabelecimentos de ensino? Seus sistemas de ensino. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, então todas elas, que são mantidas por esses dois entes. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal, né, quando sempre que houver. As instituições de ensino médio e fundamental, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Então, aquilo que for, né, dos órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal são do sistema de educação estadual. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino também, porque ele tem a função de município. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada,
os órgãos municipais de educação. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Aqui tem uma mudança muito grande, principalmente para você que deve, né? Se você estudou a LDB há muito tempo. Então aqui tem uma mudança muito grande no 19, tá? E tem sido muito cobrado porque ele mudou muito essa organização. Veja que nós temos dois tipos de instituições de vários níveis que se classificam em públicas e instituições privadas. Públicas e privadas, tá? E nós temos também as comunitárias. Então, públicas e privadas, comunitárias, públicas, privadas, comunitárias. As públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Então, as públicas são aquelas que são criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Então, todas aquelas que forem criadas, mantidas, incorporadas, administradas pelo poder público são públicas. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoa física ou jurídicas de direito privado. Então, todas elas são aquelas que são mantidas, administradas por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então veja que fala, não está falando que são as que foram criadas, tá? Pela iniciativa privada. Pode ser uma que foi criada pelo poder público, mas ela é mantida e administrada pelo poder privado, né? No caso aqui, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Essa é a grande mudança na lei, tá? Eu nem vou entrar no passado, porque o passado aqui já não nos interessa. Eu também não vou aqui entrar numa crítica, porque essa crítica não vai ser cobrada de você na prova, tá bom? Apesar que a gente poderia trazer aqui uma discussão sobre essa privatização, né, que tem implícita nessa lei. Mas é isso. Então, as públicas são as entendidas que foram criadas ou incorporadas pelo poder público. Elas são mantidas e administradas. As privadas são aquelas entendidas e mantidas e administradas por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, é assim que a gente entende. Mantidas e administradas por pessoas físicas jurídicas de direito privado. E as comunitárias na forma da lei, né? Que são todas introduções aí criadas pela Constituição, pela modificação de 2019. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se refere o inciso 2 e 3, privadas e comunitárias, do caput deste artigo, podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específica. Então, tanto privadas quanto comunitárias podem ser também confessionais. Parágrafo 2º. As instituições de ensino a que se refere o inciso 2 e 3 deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Então, elas podem ser comunitárias, privadas, confessionais e também filantrópicas. O artigo 20 foi revogado. Dos níveis e modalidades da educação, dos níveis e das modalidades da educação e ensino. Capítulo 1, da composição dos níveis escolares, artigo 21. Veja que aqui o artigo 21 tem uma estrutura muito próxima daquilo que nós observamos no artigo 4º, tá? Então não confunda o artigo 4º com o 21. O artigo 4º vai falar sobre educação escolar. A educação escolar tem dois níveis somente: educação básica e educação superior. Educação básica e educação superior, tá? Tudo que está dentro da educação básica continua sendo básico, tá? Não é um nível diferente, tá? O nível só tem dois: educação básica, aquilo que é básico, que todo mundo tem que ter, que é obrigatório, e educação superior, que é ascendida segundo a qualificação e a capacidade de cada um. Educação básica, formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Educação superior, né? Nós já conhecemos bem. Educação básica, seção 1, artigo 22.
das disposições gerais. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, a educação básica tem por essa finalidade, desenvolver o educando, assegurando formação comum indispensável ao exercício da cidadania e progredir no trabalho, né? Formação para o trabalho. Parágrafo único, incluído em 2022, uma mudança bem recente. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. Então, formar leitor é um dos princípios básicos da educação nacional. Formar leitores e possibilitar uma alfabetização são princípios da nossa LDB. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, a forma que essa educação ela vai ser organizada, vai ser por ano, por série, por períodos de alternância, enfim, a forma que vai ser organizada, ela é deliberada pelos próprios centros de ensino, pelos sistemas de ensino, uma vez que tem que estar ali, né, que sempre que o processo de ensino recomendar que ele seja de uma determinada forma. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país ou no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, o estudante ele pode ser reclassificado sempre que a escola, né, assim achar, né, necessário. Mas isso tem que respeitar as normas curriculares. E inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no nosso país e no exterior. Então, sempre que houver uma transferência, pode reclassificar, sempre que achar que isso é necessário, pode ser feito também, não tem problema algum. Mas as normas curriculares precisam ser resguardadas. Muitas pessoas entram em contato comigo, me perguntando, mas meu filho é muito inteligente, eles não querem reclassificá-lo, eu queria que ele fosse adiantado uma série, enfim. Isso tem que ser observado no centro de ensino, nas normas curriculares do seu estado, do seu município. A LDB permite, mas tem que ver o que a lei também diz, tá? Porque vai ter critérios para tanto. Por exemplo, não é porque seu filho está na média ou que ele tem um bom desempenho que ele vai ser reclassificado simplesmente pelo seu desejo. Isso tem que ser uma necessidade vislumbrada pela equipe pedagógica. Seu filho tem altas habilidades, superdotação, ele está numa série muito aquém das suas capacidades cognitivas. Então, faz sentido reclassificá-lo, mas só porque ele nasceu num ponto de corte, então, entre aspas, ele está atrasado um ano, né? Não faz sentido. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nessa lei. Então, o calendário escolar ele pode ser organizado da maneira mais adequada àquela condição daqueles educandos. Mas as horas-aulas precisam ser respeitadas. Então, imagina a seguinte situação. Uma determinada área, ela alaga no verão. Então, o verão ele precisa ser férias. Só que o verão nessa determinada área é no mês de julho. Né? Vamos supor que estivéssemos aí numa área ao norte da linha do Equador. Consequentemente, julho precisa ser as férias regulamentar, o mês de férias. O calendário precisa ser adequado. Tem uma época do ano que o rio ele seca e impossibilita que as crianças possam se manejar por barco e não conseguem chegar na escola, então no período de seca. Né? Precisa ter um recesso maior, enfim, assim. Mas a carga horária ela não
pode ser reduzida. Artigo 24. A educação básica dos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aqui vem as regrinhas para a educação básica. Ó. Carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para exames finais quando houver. Então, segundo o artigo 24, a carga horária mínima anual, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, é uma carga horária de 800 horas, em 200 dias, excluído os dias reservados para exames finais. Cuidado com o ensino médio, porque com a reforma do novo ensino médio, ela muda essa carga horária, tá bom? Mas está lá bem especificado quando a gente tratar do ensino médio. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita, tá? Então, a classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita, exceto a primeira do ensino fundamental, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então, cursaram com aproveitamento ok, passam para a próxima série. Por transferência, para candidatos precedentes de outras escolas, então, você recebeu um aluno, sua escola é organizada por ano, né? Que é o mais comum no nosso país, mas você recebeu um aluno que é semestral. Você aplica uma atividade, pode classificá-lo, né? E essa classificação se dá por transferência, tá? 3. Independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e a experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, que cada sistema de ensino vai falar como que isso vai ocorrer, mas em qualquer tempo, né, independente da escolarização, pode se aplicar uma prova e classificar aquele estudante na série adequada à sua capacidade e experiência. 3. Nos estabelecimentos de ensino que adotam a progressão regular por série, o rendimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, aquelas que é a progressão regular por série, né? O aluno ele faz o segundo ano do ensino médio e ele vai ascender ao terceiro ano. Só que é uma progressão regular por série, só que ele foi reprovado em uma determinada série. Então ele passa uma determinada disciplina. Ele passa para o terceiro ano, mas fica devendo aquela atividade, aquela disciplina, né? Então ele tem uma progressão parcial. Ele progride para a próxima série, mas fica devendo os conteúdos do ano anterior. Mas o sistema de ensino também tem que regulamentar isso, tá? Não é porque está na LDB que todas as escolas precisam fazer se não for regulamentado pelo sistema de ensino. Uma vez que pode, né, admitir. Não é obrigatório, pode. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes e outros componentes curriculares. Então você junta os alunos que têm capacidades mais ou menos parecidas, estão na mesma trajetória educacional, acadêmica, então eles conseguem ter um desenvolvimento melhor para essas disciplinas. Línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então aqui nós vamos falar sobre a verificação do rendimento escolar. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então, o que está dizendo? A avaliação é contínua e cumulativa. Há uma prevalência daqueles aspectos mais qualitativos sobre os quantitativos. Então, a nota, né? Ele tirou 5,5. Isso prevalece mais saber o desempenho dele ao longo do período. E também há uma prevalência sobre
o desenvolvimento do estudante ao longo do período sobre os resultados que ele alcança numa prova só. Então é isso. Então, vai ser acumulativo, vai ser contínuo, qualitativo, de forma a avaliar o estudante de uma forma mais humanizada, né? Também, e mais adequada ao seu desenvolvimento. Possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar. Então, o estudante que tem atraso não é aquele que entrou, que o pai acha que entrou atrasado, né? Porque ele nasceu no final do ano, por exemplo, ou no meio do ano. Mas é aquele estudante que tem atraso escolar, que tomou bomba, evadiu, enfim. Tem a possibilidade de aceleração desses estudos. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. Então, verificou o aprendizado, tem que ser possível, né, que esse estudante ele tem ali um avanço, né, nesses cursos. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito, né, em outros locais. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Então, é a chamada recuperação paralela, né, que ela vai ocorrendo junto com o processo educacional, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Então, a escola define como vai haver esse registro da falta, mas também o sistema de ensino. Eu quero que seja registrado na entrada por meio de uma carteirinha, mas o seu sistema de ensino não permite isso. Ela define que tem que ser o professor que faz a chamada dentro de sala de aula, tem que ser do jeito que o sistema ordenou, mandou, né? Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Então, para ser aprovado, precisa ter 75% do total de horas letivas para aprovação. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Então, o que está dizendo aqui? Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares. Ela não pode se negar a expedir um histórico escolar. Declarações de conclusão de curso, diplomas, séries. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Então, a partir de 2 de março, a gente conta a partir de 2 de março de 2017, 5 anos, né, vai dar 2 de março de 2022, tem que se oferecer 1.000 horas, no mínimo, no ensino médio, né? E vai ser ampliado progressivamente para 1.400 horas. Deixar aqui que eu acho que eu cortei, né, com a minha cabecinha aí. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º, tá? Então, quem que vai fazer a educação de jovens e adultos? Quem vai fazer o ensino regular noturno? São os próprios sistemas de ensino. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre número de alunos e o professor. Então, o número de alunos para cada professor é o objetivo permanente das autoridades responsáveis, a carga horária e as condições materiais para o estabelecimento. Então, é um objetivo permanente das autoridades saber quantos alunos podem ficar por sala, por professor, qual que é a carga horária, quais são as condições de materiais daquele estabelecimento necessárias para o ensino. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para o atendimento do disposto nesse artigo. Então,
o próprio sistema de ensino vai criar parâmetros para conseguir chegar ao que está disposto ali, né, que é esse mínimo necessário para o bom atendimento dos estudantes. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos estudantes e dos educandos. Então aqui foi uma introdução de 2013, o artigo 26, para que fosse criado a nossa, foi modificado, né, o 26 na verdade, não foi incluído, ele foi modificado, que fosse criada a Base Nacional Comum Curricular. Veja, vai ter uma Base Nacional Comum Curricular em âmbito nacional, nós já temos, ela já existe, mas cada centro de ensino, cada sistema de ensino, cada unidade de ensino vai ter a sua parte diversificada, tá bom? Ou pelo menos deveria. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e a realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, o que está dizendo? Olha, vai ter uma base nacional comum curricular, mas tem algumas coisas que são fundamentais e a gente não abre mão. Quais são? Língua portuguesa, né? Nós estamos vendo o peso que a alfabetização tem. A matemática, conhecimento do mundo físico e natural, tá? Prioritariamente, né, do Brasil, tanto social e político também, né, gente? Parágrafo 2º. O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, o estudo de arte ele é obrigatório na educação básica e deve ter, né, ele como base, né, a sua expressão regional. Então, se você está trabalhando no Nordeste, é trazer as artes regionais do Nordeste. Se você trabalha no Sul, da mesma forma, enfim. Deu para entender, não faz sentido você tentar trazer artes de outras partes do mundo, enquanto as nossas não são valorizadas. Evidentemente, isso não significa que esses estudantes não terão esse conhecimento, mas vai haver uma preferência pelas artes brasileiras e regionais. Educação física integrada à proposta pedagógica da escola. É componente curricular obrigatório da educação básica. A educação física ela é obrigatória na educação básica, sendo a prática facultativa ao aluno. Então, a educação física ela é obrigatória e ela está integrada à proposta política da escola. Só que tem alguns alunos que não são obrigados a participar. Quais são eles? Os que cumprem jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. O educando, o trabalhador, ele não é obrigado a participar de educação física. Maior de 30 anos de idade, então eu já estaria livre da educação física, mas os estudantes que têm mais que 30 anos também não precisam. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física. Então, se ele já tem uma prática de educação física estabelecida no sistema militar e não precisa cumprir aqui, amparado pelo Decreto-Lei 1044, de 21 de outubro de 69, o quinto foi vetado, o que tem a prole, né, que tenha filho, também não precisa realizar. Teve filho, não precisa mais ter atividade física. O que está dizendo a lei aqui. Parágrafo 4º. Aí aqui começa o que despenca nas nossas provinhas, aí, principalmente do ensino fundamental 2. O ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Então, o ensino de história leva em conta tudo isso, mas principalmente, né, o que formou o povo brasileiro: indígena, africana e europeia. Quinto, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Então, antes era uma língua estrangeira moderna, agora é a língua inglesa, obrigatório, não tem como mais. Por exemplo, os municípios que estão aí na divisa com os países de língua latina não podem mais ofertar o espanhol, que seria muito mais lógico, né? Mas agora a lei obriga que seja a língua inglesa
obrigatória, né? Nada que impeça que eles deem a língua espanhola no contraturno ou em uma outra modalidade de ensino. As artes visuais, a dança, a música e o teatro, são as linguagens que constituíram o componente curricular que trata o artigo 2º o parágrafo 2º desta lei. O parágrafo 2º está falando sobre educação de arte, né? Como nós vimos lá. 7º, a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. 8. Aqui é o que começa, né? Que ninguém cumpre. A exibição de produção nacional, a produção de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. A cada 2 horas mensais tem que se passar, por 2 horas mensais, tem que se passar filmes de produção nacional para os nossos estudantes. Quem cumpre? Na minha escola, né, nós temos dificuldades físicas para tanto. Parágrafo 9. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e a distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. É uma introdução de 2021. Aqui fala especificamente sobre direitos humanos e formas de violência, né? Aquela modificação que nós falamos também sobre o bullying, que mostra que é um tema transversal que deve ser tratado em toda a educação básica. 9A de 2018, a introdução incluído. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Então, tem que ser tratado, né, trabalhado a educação alimentar e nutricional. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Uma modificação de 2017, né, a reforma do ensino médio. Para haver uma nova disciplina obrigatória na Base Nacional Comum Curricular, precisa de ter todo esse trâmite burocrático. Não é fácil. 26A. Nos estabelecimentos de ensino e de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. É uma modificação de 2008. 26A. Lembre-se, porque eu já vi muitas questões perguntando qual é o artigo que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e indígena. É o 26A. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como os estudos da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Então aqui nós temos também a forma que essa introdução ela vai se dar, né? Esse parágrafo 1º quase não cai, tá? Mas pode cair também, mas ele é mais difícil. O que cai mais é o 26A mesmo, é o caput. Mas é importante que você saiba como que você deve estudar, principalmente o professor de história, tá? Porque aqui é onde se cobra mais. Mas o professor de língua portuguesa também,
e professor de geografia, enfim, todo mundo deve atuar nisso, uma vez que não é específico do ensino de história. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Então, todo o currículo escolar vai atuar isso aqui que eu estou dizendo. Em especial as áreas da educação artística e de literatura e história brasileira. Tá? Então, ele diz, ó, todo mundo tem que atuar, mas tem algumas que precisam mais. As áreas da educação artística, da literatura e da história do Brasil. Pessoal, eu agradeço quem chegou até aqui. Não se esqueçam que aqui na nossa descrição eu tenho a apostila para você poder acessar esse material. Não deixe de dar o joinha se você quiser. Não deixe de assinar o canal se você quiser. Fiquem com Deus. Até muito breve.